Olá, daqui é o Pedro Hipólito, este é o meu caderno A5. Hoje vou falar sobre Venezuela. Quero começar por agradecer a todos os que me deixaram comentários que me inspiram e que me motivam no último vídeo sobre Dom Pedro I e no anterior sobre Dom João VI. Muitos desses comentários sugeriam e pediam para fazer um vídeo sobre Napoleão. É um T-bone que vai ser grelhado, mas este canal também tem que seguir os meus interesses imediatos e neste momento, ao ver a tensão crescente entre os Estados Unidos e a Venezuela, sou uma pessoa curiosa e quero perceber a fundo o que é Venezuela, como chegou ao ponto em que está. E de maneira que me dediquei a estudar isso e a partilhar as minhas notas sobre a Venezuela é o contexto deste vídeo. Então vamos. Situação atual da Venezuela. E atenção, eu quero já começar por fazer aqui um contexto que eu penso que pode estar iminente a criação de uma oportunidade gigantesca de geração de valor e de negócios na Venezuela. E, portanto, perceber este contexto é curiosidade intelectual, mas é também uma tática de negócios. Quem estiver informado vai conseguir aproveitar a oportunidade. Vai haver uma transformação grande, ou pode haver uma transformação muito grande da economia do país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Qual é a situação atual? Americanos, Estados Unidos, a movimentarem forças navais gigantescas para o Caribe, ali mesmo à frente da Venezuela. Que forças gigantes são essas? A US Force Fleet, portanto, o comando da 4ª Frota dos Estados Unidos da América, que está a ser gerido pelo US Southcom, que gera toda a parte da América do Sul. E, portanto, vê-se que agora com o Marco Rubio e com o Trump, há uma leitura diferente do mapa. Eu vejo muitas vezes, por exemplo, o Marco Rubio a dizer Our Hemisphere, o nosso hemisfério. Portanto, ele quase que olha como havendo uma metade do planeta Terra que é deles. Qual é essa metade? É as Américas todas, não é? Em vez de estarem tão focados no Médio Oriente como nos presentes atuais, eles estão focados no tema Our Hemisphere, o nosso hemisfério, as Américas no total. O Marco Rubio é hispânico, não sei agora de onde, mas é hispânico e, portanto, também lhe corre nas veias esse tema. E, portanto, eles estão a lançar uma operação em larga escala, gerido pelo US Southcom, que gera toda a América Central, América do Sul e Caribe, portanto, uma área militar relevante. E há um aumento significativo e notável da presença militar dos Estados Unidos nessa região. É o que eles chamaram Operation Southern Spear. Nisto os americanos são bons, não é? Operation Southern Spear. A espada do Sul, a espada do Sul. A lança, uma spear é uma lança, não é? A lança do Sul. 15 mil militares envolvidos nesta operação. Portanto, estão a ver, uma Venezuela, está ali no Caribe, umas dancinhas, os gajos comunistas vão aproveitando e tal. De repente, 15 mil soldados ali ao largo. Mas não é soldados, não é? É o grupo de ataque do porta-aviões USS Gerald R. Ford, que é o porta-aviões nuclear mais avançado do mundo. Portanto, o Maduro abre a janela, se puser uns binóculos, vê um monstro nuclear parado ali à frente dele. Chegou ao Caribe em novembro de 2025. Portanto, até agora o gajo, Palácio de Miraflores, cobardes, venham-me cá buscar, não sei o que é, não sei o que mais. De repente, estamos aqui. O porta-aviões não vem sozinho, porque os porta-aviões sozinhos tornam-se vulneráveis. Portanto, o porta-aviões leva uma escolta. 12 navios de apoio, incluindo destroyers e 2 cruzadores. Os 2 cruzadores é o barco maior que existe da Marinha, não é? Portanto, vemos o potencial. O porta-aviões não chega sozinho, só defendido pelos aviões. Vem com uma escolta, uma espécie de guarda-costas de 12 navios de apoio, cruzadores incluídos. 2.200 marines da Força de Ataque Rápido, fuzileiros navais americanos.
Para além dos aviões do próprio porta-aviões, que são state of the art, eles movimentaram para Porto Rico esquadrões de bombardeiros B-52 e caças F-35B, que é tipo o caça mais avançado que existe. Epá, como veem, isto fica claro para a Venezuela que é alguém carregar no código de ataque e acabou. Quer dizer, fechou, não há mais nada para decidir. Quer dizer, não é com base na coragem e no exército bolivariano, não sei do que, acabou. Portanto, aquilo é... Fica claro que já acabou. Acaba quando o Trump decidir que acabou. Há uma data agora que é interessante, que eu vou acabar o vídeo assim, que é dia 10, vai haver um evento mundial importante, dia 10 de dezembro, associado à Venezuela. Vamos ver no fim do vídeo qual é esse evento. Portanto, pode haver aqui um compasso de espera por esse dia 10, deixar passar para não manchar e depois, até ao fim do ano, haver a mudança de regime. Vamos ver. Mas até dia 10 julgo que não acontece. Só acontece logo dia 10 para ser simbólico, é no dia seguinte ou uns dias a seguir. No fim do vídeo vou explicar porque é interessante, mas faz mais sentido explicar mais à frente. Não é para vos deixar em suspense, é para a história ficar coerente. Portanto, estamos a ver o porta-aviões nuclear parado no Caribe à frente da Venezuela, escolta de 12 navios da Marinha, incluindo destroyers, destroyers é o abaixo dos cruzadores. Portanto, é 2 cruzadores e 10 destroyers. Isto é um poder naval gigantesco. Tudo equipado, claro, nuclear, mísseis, tudo e mais alguma coisa. Aviões de mais alta potência. O próprio Gerald Ford tem o F-35B a bordo, os jatos. Não é? O B-52 sozinho arrebenta com a Venezuela toda. É isto que estamos a falar. É tipo, acabou, não há hipótese, quer dizer, não há forma nenhuma de resistir a isto. A missão oficialmente descrita é o combate ao narcotráfico. Têm visto já aquelas imagens semi-épicas do barco dos narcotraficantes no Mar do Caribe e de repente vem um míssil vindo de um drone ou de um avião a alta altitude e o barco desaparece. O Trump tem esta coisa que é um tipo prático, é um tipo de negócios. Dizem assim, é difícil os narcotraficantes, eles vão em mar alto, lanchas rápidas, nem sempre conseguimos interceptar. Eu acho que o Trump contaram-lhe essa história, ele deve ter olhado assim pelo canto do olho para um tipo qualquer, para o assessor militar, não conseguimos interceptar como? Não, porque eles depois desembarcam em praias escondidas aqui nos Estados Unidos, largam a carga ao mar, ao alto, depois há outros tipos que vão apanhar a droga e que não sei o que é difícil. Olha para o que vou dizer assim. O quê? Mas o exército mais avançado do planeta Terra não consegue destruir umas lanchas, é isso que estamos a falar. É tipo ovo de Colombo. De repente começa a ser perigoso levar drogas por mar para os Estados Unidos. Até agora aqueles tipos andavam à vontade. Eles só eram detidos quando chegavam lá e entregavam as drogas. E quando andavam na área internacional ninguém lhes tocava. Pode ser polémico, compreendo dizer assim, mas vão destruir barcos de pessoas que não foram julgadas. Qual é a diferença do Obama a mandar ataques de drones no Médio Oriente que matam pessoas, imagens horríveis, pessoas reunidas numa praça, cai um míssil, tiros de metralhadora dos drones por cima dos sobreviventes. Qual é a diferença? É mais perto de casa. É só porque é mais perto de casa. Quem é que... eu sempre que vejo aquelas imagens no Médio Oriente fico a pensar, quem é que tinha a certeza que aqueles tipos eram terroristas? Não, é informação verificada pelo Serviço de Inteligência. Exatamente quem? Um Zacarias qualquer lá no meio da areia, com binóculos, o quê? Satélites. Nunca há certeza, não é? Aqui também não há. Agora, uma lancha com 4 motores, com 2000 cavalos, a acelerar no meio do mar alto, uma lancha pequena com 3 tipos lá dentro, cheia de embalagens, cheira-me que não é pescado, não é? Cheira-me que não é marisco. Em caso de dúvida, levam com um míssil em cima. Aquilo também não lhes dói, não é? Aquilo é tipo, desapareceram. Foram pulverizados automaticamente. Recentemente houve um tema um pouquinho mais chato, que foi o double tapping, não é? Normalmente as convenções dizem que deitas uma vez, destruir, não matas os sobreviventes. Eles deitaram uma segunda vez. Se calhar essa era desnecessária. Mas no meio de muitas também vão acontecer algumas destas. E portanto a missão oficial desta artilharia toda que eu estou a descrever é o combate ao narcotráfico. Mas a escala viabiliza tudo o que eles quiserem fazer na Venezuela. Tem uma missão específica, mas tudo é possível.
Eu mais à frente vou falar com algum detalhe sobre o narcotráfico na Venezuela e vamos perceber porque é que neste caso em concreto pode ser mesmo necessário ter capacidades militares fora do normal para fazer uma intervenção. Diferente, por exemplo, do narcotráfico na Colômbia ou no México. Já lá vamos. O que é que eu acho que vai acontecer? Se houver uma mudança de regime, tirarem de lá o comunista, tirarem de lá o ditador, libertarem aquilo, epá, Caracas está a 3 horas e meia de voo comercial, não estou a falar destes jatos militares, um voo comercial normal, 3 horas e meia de voo de Miami. Epá, a minha intuição diz-me que no dia em que tirarem de lá o Maduro e porem lá alguém civilizado, sofisticado, aquilo vai se transformar numa Miami 2, mas com uma velocidade, pá, não estão a ver a geração de valor, de imobiliário, de restaurantes, de hotelaria, de todo o tipo de real estate, tudo, epá, vai haver uma transformação do turismo todo, vai haver uma transformação da Venezuela, pá, vai haver pessoas a enriquecerem instantaneamente. Quem são os melhores candidatos? São os venezuelanos que estão na Flórida. Os venezuelanos que estão na Flórida vão voltar para trás e vão apanhar estas oportunidades. Qual é o segundo layer de pessoas que podem aproveitar? Pá, pessoas como eu, ligadas aos negócios internacionais e que joguem logo no dia 1, no dia 2. Eu agora com a perna apanhada, pá, infelizmente se for já não vai dar. Mas, infelizmente não vai dar. Mas depois temos Cuba, pá, que ainda é melhor. Cuba ainda vai ser mais impacto. Isto é o treino, isto é só para ver. Mas vai haver primeiro todos os venezuelanos que já tinham contactos, que estão ligados, que vão voltar, os que já têm dinheiro, estão a viver em Miami e voltam e vão comprar tudo o que é bom ao preço descontado de 90%, mas que no dia a seguir vale 3 vezes mais, que é para não dizer um múltiplo superior. E depois outros homens de negócios internacionais que vão entrar muito rapidamente. Aquilo vai se transformar num país desenvolvido outra vez, não é? Bom, agora vamos perceber como é que a Venezuela chegou a este ponto de estar à beira de quase de ser invadida, não é? A independência da Venezuela ocorreu em 1811. Vamos aos avós. Quem é o avô da Venezuela? Pá, neste canal vamos sempre aos avós. É um personagem que é o Simón Bolívar. Portanto, estamos a falar antes da independência do Brasil. Lembram-se no vídeo do Brasil, nós falámos que os territórios espanhóis tornaram-se independentes um pouco mais cedo. Foi uma década antes. Portanto, a Venezuela foi em 1811, o Brasil foi em 1822. Uma década antes. O avô da Venezuela, como todos os vídeos vamos ao avô, é um personagem que também, também é engraçado. Simón Bolívar, pá, tem um aspecto porreiro o gajo. Vou passar aqui umas imagens. Tem estilo, pá, tem uma certa aura. Simón Bolívar foi o líder militar e político que comandou a independência de grande parte da América do Sul. Portanto, não foi só na Venezuela. É um líder revolucionário de toda aquela região. Viveu entre 1783 e 1830, portanto, atravessou toda esta fase. Já nasceu em Caracas e era crioulo venezuelano. O que é que quer dizer crioulo venezuelano? Quer dizer que é de uma família espanhola, mas de uma equipa espanhola, de uma família espanhola que já nascia lá. Portanto, os pais dele eram espanhóis nascidos lá. Os pais deles não eram espanhóis vindos de Espanha. Eram espanhóis que já tinham nascido lá. Mas eram brancos, europeus, mas já vinham da descendência de algumas gerações nascidas lá. Chamavam-lhe isto o crioulo venezuelano. Portanto, os pais dele já tinham nascido na Venezuela. Na Venezuela era uma família rica. Aliás, basta ver as imagens do Simón Bolívar para perceber que não era um miserável. Pá, porque depois estes comunistas socialistas, Revolução, Simón Bolívar, não sei o quê. Pá, quer dizer, o tipo nem falava com os Chaves na altura. Quer dizer, os Chaves é para ajudar a apanhar o café, não é? Era um dos empregados dele da altura. Ele não tinha nada a ver com este género desta malta, não é? Nada a ver. Eles é que agora apropriam-se do herói. Portanto, ele era um capitalista. Família rica, proprietária de terras e de escravos. Pá, o Nicolás Maduro, o avô do Nicolás Maduro, ainda apanhou café. Ainda apanhou café para o Bolívar. Mas ele agora... República Bolivariana. Epá, está bem. Epá, mais ou menos. Vou até ter dar voltas na campa. Bom, e ele foi um libertador. Portanto, ele era um tipo que era já de uma família rica, proprietária, tinha terras, tinha escravos, e disse, pá, espanhóis já chega, pá, agora mando eu. É uma espécie de um Napoleão lá do sítio. Agora mando eu, pá, acabou os reis, agora mando eu. Bom, e libertou vários países. Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia.
Como é que ele se chama? Bolívar. Bolívia. Estão a perceber? Até criava nomes para os países. É interessante. É um personagem interessante. Pá, temos aqui no mínimo um bitoque. Não vou fazer, pá, porque este vídeo já cobra o suficiente para o Bolívar. Também pronto. Pá. Fica para a reserva um bitoque quando for necessário. Mas é um bitoque. E ele criou uma coisa que era a Gran Colômbia. Que na altura nem se chamava Gran Colômbia. Hoje em dia é que lhe chamamos a Gran Colômbia para distinguir da Colômbia moderna. Ele chamava-lhe República da Colômbia. E o que é que incluía esta República da Colômbia da altura? Inclui a Colômbia, a Venezuela, o Equador, o Panamá, partes do norte do Peru e até partes do norte do Brasil, nordeste do Brasil. Hão de ver que, se virem as bandeiras, vou pedir para pôr aqui no ecrã, Colômbia, Equador e Venezuela têm bandeiras que são quase iguais, são muito semelhantes ainda, porque vêm daqui, depois de se desagregar, as bandeiras foram evoluindo com o tempo e tornaram-se um pouco diferentes, mas originalmente era uma só bandeira. Claro que todos estes territórios da América do Sul eram completamente primários todo este tempo. Não é? Tinham escravos a trabalhar na agricultura, baixa população, pouca infraestrutura, economia completamente primária agrícola. Não é? Portanto, temos o nosso Simón Bolívar, libertador da América do Sul. Mas até aí era pouco mais do que libertador. Tirou os reis, mas ficou ele. Epá, pronto. É uma espécie de um Napoleão lá do sítio. Sucede que agora vem uma grande transformação. E a transformação não é com Simões Bolívares. É com uma coisa que se chama Royal Dutch Shell. Pronto, aqui já cheira a transformação a sério. Royal Dutch Shell. Dá para pôr gasolina nos carros. A Shell, em 1914, descobre petróleo no lago de Maracaibo. Dentro da Venezuela há tipo uma entrada de mar que é quase um lago gigantesco. E aí descobriram petróleo. Em 1914. A Shell também tem pouco a ver com estes gajos que lá estão agora. Não tem nada a ver com Maduros nem com nada disto. Capitalistas também. Então houve um boom petrolífero que atraiu capitais estrangeiros fortíssimos na décadas seguintes, de 1920 até 1930. Portanto, entre 1914, foi a descoberta da Shell, até 1930 houve um boom brutal de atração de capital para explorar o petróleo. E, rapidamente, a Venezuela tornou-se o segundo maior exportador de petróleo do mundo, atrás dos Estados Unidos. Não sei se têm esta noção, a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo hoje. Mais do que a Arábia Saudita. Aquele país miserável onde as pessoas passam fome, todo destruído, em que não há nada, com salários de zero, de miséria total, tem reservas de petróleo muito acima da Arábia Saudita hoje. Pá, se isto não vos diz alguma coisa sobre quais é o tipo de soluções que funcionam nos países e que ajudam a população a evoluir, está tudo dito. Está tudo dito. O petróleo substitui rapidamente o cacau e o café. Isto é uma coisa engraçada, também se vê em África, por exemplo, nas Nigérias, que é o que eles chamam oil curse em África, que é, quando se descobre petróleo, se a população não for sofisticada e educada, eles vão para onde o dinheiro vai. Então abandonam tudo o resto. O petróleo destrói o resto da economia. É uma espécie de uma maldição do petróleo. Oil curse. Aconteceu isto também na Venezuela. O tema agrícola foi abandonado e passaram a viver do que pagavam as petrolíferas internacionais para explorar. As rendas fáceis, ao fim e ao cabo. Porque, reparem, eles não têm que explorar. Não é nenhum descendente do Bolívar ou nenhum venezuelano que anda lá a montar coisas. Vêm uns europeus ou uns americanos, instalam um sistema e depois pagam uma renda para alugar o poço. O governador ou não sei o quê, o presidente está a receber dinheiro, o país está a receber dinheiro destes contratos. Mas eles não estão a trabalhar, não estão necessariamente a ser eles a investir e a serem os donos. Portanto, tem uma renda fácil. Isso gera muitas vezes centralização de poder e da economia e um autoritarismo recorrente. Porque ao fim e ao cabo a única coisa que interessa é controlar essa renda. Têm poços petrolíferos arrendados às multinacionais que pagam milhões e milhões e milhões e milhões para arrendar aquilo. Como pagam milhões e milhões e milhões, a economia incha, a economia desenvolve-se. Então de 1950 a 1973, ascensão acelerada da Venezuela. Aliás, muitos portugueses emigraram para lá. Muitos. Eu tenho amigos meus portugueses de grande sucesso e de famílias importantes da Venezuela que são de origem portuguesa. Amigos próximos e que eu conheço e que gosto muito. E se estiverem a ver, sabem logo quem é que eu estou a falar. Os próprios.
que vem destas gerações, dos que foram nos anos 50, 60 para a Venezuela. É preciso perceber, eles saíam de Portugal para ir para a Venezuela. Hoje em dia ninguém vai para a Venezuela, um desastre completo. Naquela altura, saíam da Europa para ir para a Venezuela e emigrar, como se fossem para a Suíça. É isto que estamos a falar. Caracas cresce brutalmente, tinha estabilidade política e receitas petrolíferas crescentes e começa a aparecer uma classe média que se desenvolve rapidamente. Portanto, Caracas começa a aparecer como uma grande cidade de classe média, com dinheiro, com infraestruturas. A partir de 73, isto acelera ainda mais. 73 e 83, o milagre petrolífero. Nós já tocámos num ponto, houve um personagem, num dos nossos vídeos, para quem viu o Soros 2, deixa eu ver aqui as minhas notas sobre isso, no vídeo do Soros 2, ver se consigo encontrar isso. O que é que eu falei? Guerra do Yom Kippur, quando os países árabes impuseram um embargo a países ocidentais amigos de Israel. Portanto, houve uma guerra israelo-árabe e os árabes decidiram, não, os países ocidentais, Estados Unidos, etc., que são amigos de Israel, deixam de comprar o nosso petróleo. Embargo. Isso fez o preço do petróleo disparar. Quem é que ganhou muito com isso? Foi o Soros. Quem viu os vídeos Soros 1 e Soros 2, em particular o Soros 2, onde isto é tocado, percebe que ele tinha acabado de lançar o Quantum Fund. O Soros tinha acabado de lançar o Quantum Fund. E como ele observava, ao contrário muito dos fundos americanos que eram focados na economia americana, o Soros era focado na economia global, e começou a perceber que ia haver um conflito israelo-árabe. Então começou a comprar ativos de petróleo, porque sabia que aquilo ia tudo valorizar a seguir. E então ele tinha criado o Quantum Fund, quando se deu esta guerra, e transformou 12 milhões de dólares em cerca de 100 milhões rapidamente. Portanto, foi o início do jovem Soros, foi aproveitar este conflito. Quem ainda não viu tem que ir ver o Soros 2. Magnífico, cobre isto bem e percebe-se mesmo como é que ele, tendo visão global, fez jogadas certeiras que lhe trouxeram rendimentos gigantescos. Quem é que também ganhou? A Venezuela. Não é? Porque quando os árabes deixam de vender, de repente, nós temos. Os outros não vendem, mas nós temos. Então, de repente, a Venezuela ganha uma força brutal. E então começam a encher. Em 73 foi esta guerra do Yom Kippur. Em 79 deu-se a Revolução no Irão. Isto também é um bife do lombo, pá. Revolução do Irão. Eu acho que os temas Irão e Israel são interessantes. Mas só esta Revolução do Irão já é suficiente. O chá da Pérsia, pá. O chá da Pérsia. Isto é interessante, pá. Esta vale a pena, para percebermos o que aconteceu àquele país, pá. Interessante. Quem quiser, tem que deixar nos comentários. E, pá, sabem o que é que eu vos peço? Não vai, se gostam, deixem like, deixem-me um comentário. Isto é completamente gratuito, faço por gosto, porque já estudei para mim, estou só a partilhar as minhas notas. Acho que devo partilhar aquilo que eu próprio já estudei, acho que é giro, vemos isto em comunidade. Agora, não me deixem a falar para uma parede. Se não me deixarem likes, se não me deixarem comentários, se não fizerem uma pergunta, se não derem feedback, pá, para mim isso não tem interesse. Graças a Deus têm feito, por isso é que eu continuo a fazer, não estou a queixar. Gosto da comunidade, acho que temos uma comunidade de giro, é pequena, mas é interessada e é interessante. Vamos continuar o diálogo? Participem, é o que vos peço. Portanto, a guerra israelo-árabe, Yom Kippur, a Revolução Iraniana, e depois há um evento a seguir à Revolução Iraniana, que é a Revolução Iraniana, que é o Iraque, Saddam Hussein. Saddam Hussein, pá. Saddam Hussein também é interessante, pá. Um vídeo, o percurso do Saddam Hussein. Não vou misturar com o 9/11, não vou mostrar com o 9/11 porque só isso para o 9/11 sabem que está reservado, com muito carinho, pá. É um bife maturado, carne maturada. Esse é de carne maturada. Esse, sim, o 9/11 temos que lá ir, mas não pode ser misturado com o Saddam Hussein. O Saddam Hussein também é giro, pá, também é giro. Saddam Hussein. Então o que acontece? O Saddam Hussein no Iraque atacou o Irão. Portanto, estamos a ver a sorte, é preciso dizer isto, a sorte que a Venezuela teve. Pá, os gajos estavam lá. Era o Simón Bolívar. O Simón Bolívar a cavalo, espadas, não sei o quê, mosquetes, pau, tirou os espanhóis. Mas aquilo era pá, pouco mais do que um café e umas plantações e Venezuelas jeitosas. Era pouco mais do que isto. Sucede que apareceu o petróleo. Sorte. Depois de aparecer o petróleo, epá, o resto do planeta tipo estourou o petróleo que tinha, ou isolou, ou embargos, ou não sei o quê. Preço só. Sorte. Eles estão a enriquecer sem fazer nada.
Quando se enriquece sem fazer nada, não se desenvolve nenhumas competências. É isto que se passa. E começam a achar que o dinheiro é tipo que é merecido, que é vamos dar à população, vamos criar... Ninguém tem que inventar nada, ninguém tem que criar nada. É cheques que vêm das petrolíferas. Quando o Médio Oriente se desmadra completamente com o Yom Kippur, com a Revolução do Irão, com o ataque com a guerra Iraque-Irão, que durou 8 anos, de 1980 a 1988, imaginem a sorte dos venezuelanos. Pá, magnífico, pá. Isto é Deus, com certeza, pá. Deus te bendiga. Pá, os tipos estão sempre a dizer Deus te bendiga, não sei o quê. Porquê? Pá, ficaram a achar que tinham qualquer coisa de especial. Pá. Eu também ficava. Pá. Isto é uma sucessão de sortes. Então, para termos uma noção, em 1977, portanto, mais ou menos fui ver a meio deste período, não é? 73 a 83, 77 a meio, a Venezuela tinha um PIB per capita de 2.593 dólares. O Brasil, 1.569. Vejam a diferença. 2.593, portanto, 2.600 para a Venezuela, vou arrumar isto, 2.600 para a Venezuela e 1.600 para o Brasil. É disto que estamos a falar. Uma diferença. A Venezuela era muito mais rica que o Brasil. Os venezuelanos eram muito mais ricos que os brasileiros. E Portugal tinha 2.267. Portanto, Portugal era... os portugueses tinham mais rendimentos que os brasileiros, mas mesmo assim substancialmente abaixo dos venezuelanos. Portanto, Venezuela 2.593, Brasil 1.569, Portugal 2.267. Pronto, já vemos, os venezuelanos eram mais ricos que brasileiros e que portugueses. Daí haver portugueses que emigravam para a Venezuela. Como é que isto evoluiu? Em 2024, a Venezuela subiu para 4.300, agora vou comentar este, subiu um pouco mais à frente. O Brasil subiu para 9.565, portanto o Brasil já tem mais do dobro da Venezuela hoje e Portugal tem 22.479 de PIB per capita. É preciso perceber isto. A Venezuela baixou na prática 68%. Porquê? Porque é preciso perceber isto. Os 2.593 dólares em 1977 correspondem a 13.200 hoje. Em 77, a Venezuela já tinha mais PIB per capita do que o Brasil tem hoje. Em 1977. Portanto, quando eles agora dizem estamos a subir, subiu para 4.300, não, porque os 2.593 valiam 13.200. Vocês perderam foi 68%. A Venezuela perdeu 68%, o Brasil subiu 20%, Portugal subiu 95%. É engraçado, pá. Portanto, era um país rico, com dinheiro e a população tinha recursos. Nos anos 70, 80. Em 1983 deu-se um azar, não é? Porque as shorts, pá, quando um gajo vive num casino, de vez em quando também perde. Em 1983 deu-se o Viernes Negro, Sexta-feira Negra. Bom, o que aconteceu? Fim da taxa de câmbio fixa e a moeda desvalorizou quase 100% num dia. Acabou uma década de prosperidade e iniciou-se a grave recessão económica da Venezuela. Porquê? Porque o preço do petróleo caiu. A OPEP decidiu começar outra vez a vender, a produzir, acabaram aqueles temas do Irão, do Iraque, dessa coisa toda acabou, dos israelitas, acabou. A tecnologia tornava as máquinas, carros, aviões, etc., cada vez mais eficientes, portanto não consumiam tanto. E começou também a aparecer novas fontes de petróleo, por exemplo, no Mar do Norte, Noruega, Alasca, bom, México também tem. Isto também é por avanços tecnológicos, porque há tipos de petróleo que é preciso a tecnologia evoluir para conseguir... Sabemos onde é que está a reserva, mas com a tecnologia num determinado momento não é possível tirar. Mas com o avanço, aquilo vai desbloqueando reservas para o futuro. O avanço tecnológico desbloqueia o acesso a reservas. Foi isto que aconteceu. Portanto, acabaram-se os conflitos no Médio Oriente, ou baixaram muito. A tecnologia libertou outras fontes. O consumo baixou porque aviões, carros, barcos têm motores mais eficientes. E a própria Arábia Saudita, que tinha uma política interna de maximizar o preço do petróleo, portanto restringia a procura, mudou de opinião e disse, não, agora com mais malta a vender, já não é possível maximizar o preço do petróleo, eu quero maximizar a receita. E então mesmo que o preço baixe, eu aumento a quantidade para compensar. Portanto, entalaram os venezuelanos que de repente a única coisa que tinham era aquilo, não faziam mais nada. Infelizmente, não é? Quer dizer, tinha o turismo, pá, mas quem agora for a uma Isla Margarita, pá, coitado. É só lixeira, tudo degradado, para ninguém lá vai. Bom.
Entretanto, aparece um personagem, não é? Aparece um personagem, pá. Vou chamar um bitoque, pá, que é o Hugo Chávez. Hugo Chávez. Liderou a Venezuela durante 14 anos, 1999 até 2013. E um perfil já a começar a mudar. Família de professores, de origem humilde, mestiço com raízes indígenas e africanas, que lhe dava também alguma influência política, porque era parecido com o povo e não sei o quê. Muito carismático, pá, eu concordo com isto, é mesmo muito carismático. Se virem os vídeos de um jovem Hugo Chávez, pá, ele tem zero a ver com a minha ideologia política, como imaginem. Zero. Mas, é pá, a forma dele falar, a força, pá, é um homem com força, competência, com ideias, é um militar com genica, pá, e a própria cara e tudo mais transmite, tem algo de líder, tem algo mítico, O Hugo Chávez, não é este novo, é o Hugo Chávez, tem. Vamos passar aqui algumas imagens do Hugo Chávez novo, não é? Nós agora lembramos dele já mais decadente, mas o Hugo Chávez novo tinha uma certa garra. E, portanto, ele era um militar que gostava muito de história e era apaixonado pelo Simón Bolívar. Em 92, o Chaves tentou fazer um golpe de Estado, mas fracassou e foi preso, rendeu-se e foi preso. Só que ele conseguiu convencer, ou o governo fez um erro, que se ele fosse à televisão em horário nobre fazer um discurso a convencer os outros revoltosos a renderem-se, que a revolução acabava. E ele, nesse discurso, estava nas televisões, portanto, em horário nobre, apareceu com o carisma na última escala. E então aquela ideia de que ele ia apelar ao fim da revolução, foi o que ele fez, mas ao mesmo tempo transformou-se num personagem que fez uma revolução, está preso e agora está nas televisões a discursar. Foi um erro que o governo fez de o deixar ir à televisão, com o pretexto que ia ajudar a acabar com a revolução. Ele capitalizou isso para se transformar num líder incendiário da população, usando todo o seu carisma. Portanto, em 1999 ele venceu as eleições de forma esmagadora. Ainda cumpriu lá a pena de prisão, etc. Mas depois ele é o herói do povo. O homem que vem do povo mestiço e africano para libertar a população do opressor capitalista, não sei o quê. Reparem que isto só aparece quando a economia já tem para o caraças. Porque enquanto está tudo bem, pá, tranquilo. Programa bolivariano de reescrever a Constituição. Estão a ver os comunistas, os esquerdistas a aproveitarem o Bolívar, a transformarem o herói que vem de uma coisa para outra. Estão a transformar o capitalista no herói do povo. Programa bolivariano de reescrever a Constituição, concentrar poder e hostilizar o setor privado. Portanto, os Chávez hostilizavam o setor privado. Portanto, há cenas horríveis. Eu conheço pessoas que passaram por isso, até sei, deles chegar ao telejornal, ou a discursos de 2 horas, e começar a dizer, e agora as empresas que vão ser nacionalizadas amanhã? Tal, doutor não sei o quê, expropriado, a empresa X, expropriada, não sei o quê, nacionalizado, listas e listas de empresas. Imaginem o que é vocês estarem a trabalhar e dizer, pá, será que é a minha empresa, ou a empresa onde eu vou trabalhar que vai acontecer hoje? E tipo, suores frios, semanais, digam qualquer coisa que achava que estava mal, nacionalizar. Só que ele teve uma sorte enorme. É que os preços do petróleo começaram a subir outra vez. E, portanto, aquilo tinha uma espécie de um anestésico. Era doloroso, mas tinha um anestésico, porque o dinheiro estava a entrar outra vez. A partir de 2003, os preços sobem abruptamente e chegam a $150 por barril em 2008. Porquê? Porque o desenvolvimento da China a consumir imenso petróleo e os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003. Então, tudo isto, enquanto ele destruía a economia, os cheques continuavam a entrar. Então a malta não estava a dizer assim, está aí tudo para o caraças, mas está a entrar dinheiro. Ele fez um erro gravíssimo, que foi politizar a PDVSA. A PDVSA é a Companhia de Petróleos da Venezuela. Com quebras brutais da eficiência, os técnicos melhores da PDVSA saíram todos, demitiram-se, foram-se embora, alguns foram perseguidos politicamente. Ele percebeu que estava ali um saco do dinheiro e tentou controlar aquilo, substituindo técnicos profissionais por emissários políticos, por tipos de alta confiança dele, mas que eram incapazes de gerir uma empresa.
Uma empresa gigantesca, não é? Esta PDVSA nós vemos até refletida em Portugal, por exemplo, no tema do Banco Espírito Santo, que um dia pode vir a ser um vídeo, mas acho que ainda está demasiado recente. Não sei, eu gostaria de fazer sobre isto, não sei se sou sincero, podem deixar nos comentários se ou não. Grupo Espírito Santo, colapso do Banco Espírito Santo, tem muitas relações com a Venezuela. Tem muitas relações com a Venezuela. E esticando mais um bocadinho, é Grupo Espírito Santo José Sócrates. Grupo Espírito Santo José Sócrates. Esta sequência, Venezuela, PDVSA, Grupo Espírito Santo José Sócrates. Aqui qualquer coisa. Agora, eu não sei se estes personagens têm aquela... É giro, não estou a dizer que não têm interesse. Pelo menos uns bons ovos estrelados com croquetes são. Pelo menos. E sobre ambos dá para fazer vídeos super bem feitos. Agora, nós estamos a focar mais em personagens internacionais. Não sei se vamos ter essa deriva. Napoleão ou Grupo Espírito Santo? Bom, mas o que eu queria dizer, o próprio Grupo Espírito Santo tinha depósitos gigantescos da PDVSA. E há, em todo o processo, descrições de jogadas e de manobras que o grupo fez quando estava quase a colapsar para evitar que a PDVSA tirasse os depósitos do banco. E se existem estes detalhes todos, que eu já dediquei horas e horas com a minha curiosidade a ver isso. Manobras, não vou comentar mais, senão vou começar a fazer um vídeo sobre o Espírito Santo. Mas este tema PDVSA contaminava até Portugal. É preciso perceber isto. Contaminava até Portugal. Bom, que é o saco do dinheiro dos venezuelanos. Havia aqui uma coisa engraçada. Deixa eu ver se eu consigo explicar isto. Não tenho notas sobre isto. Mas conheço bem o assunto. Vou tentar explicar de improviso. Que é o seguinte. Hugo Chávez tinha uma política cambial de câmbio fixo ou semifixo. O que é que eu quero dizer com isto? Que ele não deixava a moeda local, o bolívar, flutuar. Muitas vezes, países com populações subdesenvolvidas que não são sofisticadas o suficiente para perceber o que se passa, vemos, por exemplo, em África, ou, por exemplo, neste caso da Bolívia, dizer o Bolívar não desvaloriza, temos uma moeda fortíssima, está indexada ao dólar, não desvaloriza, não sei o que mais. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o governo artificialmente está a assegurar a cotação. E o povo todo, viva a revolução, viva não sei o quê, a nossa moeda é forte. Claro, agora tenta lá trocar bolívares por dólares. Porque quando não flutua, não há dólares suficientes para permitir uma troca livre. E então começa a restringir a quantidade. Não é? Então imaginem, por exemplo, um cenário que a cotação normal de mercado seria 1000 bolívares, agora estou a inventar números, 1000 bolívares por $1. Ok? Mas a cotação oficial está fixada 10 bolívares por $1. Então, há muitos bolívares que podiam ser trocados por... Quer dizer, 1/10 dos bolívares podiam ser trocados por dólares. Só que não há esses dólares. Para 1/1000, sim. Para 1/1000, sim. Para 1/10, não. Porque o 1/10 é artificial. Quando começa a ficar escasso, a cotação está lá. Portanto, para o povo, a nossa força da nossa moeda e não sei o quê. Revolução de esquerda e tal. É isto. Quando começa a ficar escasso, o que é que o esquerdista tem que fazer? Não dá para todos. Quando não dá para todos, tem que escolher. Quando tem que escolher, vai escolher quem? Os amigos ou os desconhecidos? Vai começar a escolher os amigos. Acontece, já viste em África, tanto. Angola, Nigéria, Venezuela, é tudo igual. Quando a cotação não flutua, fica artificial. Quando fica artificial, não há dólares para todos. Então, vamos ter que escolher, vamos dar aos amigos. Então, cria-se um negócio, que eu nem posso chamar isto de um negócio, um esquema que se chama round tripping. Vou-vos ensinar o round tripping. Quem chegou a esta parte do vídeo vai aprender o round tripping, que é uma máquina de fazer dinheiro. Eu agora estou a falar sem notas, portanto deixa ver se eu consigo manter aqui organizado para vos explicar isto. Como é que funciona? Eu sou um empresário venezuelano, que sou amigo do Chávez, ou do tipo do Banco Central lá da Venezuela, e tenho, vamos supor, 10.000 bolívares. Vamos começar com uma quantia miserável, 10.000 bolívares. Qual é a cotação? 10 para 1. Oficial. 10 para 1.
inscrevo-me e digo assim, olha, eu precisava de dólares. Vai dizer, não, mas não há dólares para todos, calma. Não. É para importar alimentos, para ajudar a população os mais favorecidos. Para importar alimentos faz todo o sentido. Realmente não podemos deixar a nossa população... Então quanto é que você tem? Eu tenho 10 mil bolívares. Olha, por 10 mil bolívares, para 10 para 1, eu dou-lhe $1000. Números fictícios, não é? $1000. Pego nos $1000 e vou comprar umas bolachas quaisquer. O produto não interessa. E fico com $1000 em bolachas. Quando ponho esses $1000 em bolachas e vou vender na economia que não permite transacionar em dólares, o que é que eu vou receber? Quando era a cotação na rua, normal, era 1000. Ok, já tenho de repente 1 milhão de bolívares. Comecei com $10 mil, tenho 1 milhão de bolívares, não fiz nada. Agora, fantástico, tenho 1 milhão de bolívares, vendi as bolachas. Reparem que eu não tenho que preocupar qual é a margem das bolachas. Eu até posso vender as bolachas em dumping. Imagina que eu vendo as bolachas a perder 10%, nem quer saber, é vender. Não interessa ao produto, o produto é só para justificar a transação. É qualquer produto que dê para vender rápido. Imaginem que eu comprei $1000 em bolachas, até posso vender por 900, não interessa. Mas depois quando eu troco, como é vezes 1000, já tenho $900 mil. Comecei com 10 mil, já tenho 900 mil se vender a perder. Se vender em break-even, se dizer, esquece o negócio das bolachas, compras e vendes pelo mesmo preço, tanto faz. Passei de 10 mil bolívares para 1 milhão de bolívares. Certo? $1000 vezes 1000, que é a cotação da rua, 1 milhão de bolívares. O que é que eu faço agora? Mas 1 milhão de bolívares não dá para nada. Não, agora vou outra vez ao Banco Central. Sabe o que é que agora faz falta? Pés de laranjas, a vitamina C que é importante. Realmente na Venezuela nós não temos produção de laranjas. Temos que importar laranjas. Quanto é que você quer importar? Tenho aqui 1 milhão de bolívares. O outro diz assim, 1 milhão de bolívares, interessante. Como a cotação oficial é 10, tem aqui $100 mil. Quer dizer, o tipo que começou com $1000 já tem $100 mil e ainda não fez nada. Já tem $100 mil, ainda não fez absolutamente nada, não criou absolutamente nada para a economia, não fez nada. Agora, eu pego em $100 mil e vou comprar as laranjas. Vendo logo as laranjas por um preço qualquer, tanto que me faz, vendo aquilo, e os $100 mil em laranjas, $100 mil vezes 1000, já são 100 milhões de bolívares. Quando eu for ao Banco Central no dia a seguir, os 100 milhões de bolívares já valem $10 milhões. Reparem, com 2 transações, eu comecei com $1000, já tenho $10 milhões. Estão a perceber? É crazy. Chama-se round tripping. O produto não interessa. Claro que depois, se for mais vigarista, já nem importa. Cria empresas fictícias com documentos falsos. Mas normalmente até importam. O que é que isso depois permite ao comunista a dizer? Há laranjas na Venezuela, há bolachas na Venezuela, o nosso povo tem tudo, os supermercados estão cheios. Reparem que eu estou sempre a mostrar isto. Os nossos supermercados estão cheios, claro, mas houve um gajo que roubou todo o dinheiro do Banco Central para fazer isso. Porque a cotação não desvaloriza. Claro, não desvaloriza, mas é para 10 pessoas. Os outros não têm nada. É isto. Round tripping. O que acontece no round tripping? Destrói a economia. Porque lembram-se do wild curse, que as pessoas só iam trabalhar para o petróleo? Isto ainda é muito melhor do que o petróleo. Isto é tipo, não faço nada, eu entrego uma porcaria aos tipos, água oxigenada, algodão, seja o que for. Não interessa, é o que eu ganho no câmbio. Então toda a economia para de produzir. A única coisa que interessa é ter acesso ao câmbio. Ou ao câmbio ou ao contratos de petróleo. Destrói tudo, porque o atrativo é tão grande. E destrói as reservas de divisas do país, não é? Eu conheço isto com proximidade. Ficou claro? Acho que é interessante. Quem não percebeu 100% pode fazer pausa, volta para trás, faz com papel, escreve. Vão perceber. É brutal. Bom, nosso amigo Hugo Chávez, Hugo Chávez a ajudar os amigos. Mas ele conseguia fazer isto porquê? Porque entravam dólares. Porque este negócio do round tripping não existe se não entrar em dólares. A questão é, estão a entrar dólares dos contratos das petrolíferas. O preço do petróleo é 150. Agora, o bom comunista vai decidir quem é que são os tipos do partido que vão receber. Vão receber. A malta do Comitê Central e a malta do partido a sério não vive igual a um tipo do interior que não está inscrito e que não participa nas reuniões. Bom, ao mesmo tempo, quando tem muitas receitas, aparece sempre uma tentação, quer dizer assim, eu estou só a usar os dólares que vêm dos contratos. Alto. Temos que acelerar isto. Comprar umas casas gigantescas em Miami. Vão a Miami e vão ver as casas gigantescas que existem. Grande parte delas são venezuelanos.
São. Então o que eles começam a fazer? Começam a endividar o país. Começam a pedir empréstimos gigantescos contra a receita do petróleo. Porquê que eu hei de estar a jogar com a receita anual quando posso alavancar aquilo vezes 5 e meter já tudo ao bolso? Round tripping, mais umas coisas. Olha, agora falta aspirinas. Vamos buscar aspirinas. Com a taxa de câmbio falsa. Reparem que para o povo está tudo certo. Ele usou a câmbio oficial, é a câmbio do Banco Central. Graças a Deus a nossa economia tem o campo fixo. Vamos ao supermercado, há maçãs, há bolachas, há aspirinas, temos tudo. Este país está fantástico. Só que todo o dinheiro do país, de forma invisível, está aí para 3 ou 4 pessoas. Até que estoura. É uma espécie de um ponzinho. Até que estoura. Mas durante um tempo, como para fazer o round tripping tem que importar alguma coisa para justificar o acesso aos dólares, até há produtos. Epá, vem isso em todo lado destes países a mostrarem as câmaras de televisão, o supermercado está cheio. Claro que está cheio. A rentabilidade daquelas maçãs é que é mais do que cocaína. E estamos a falar. Bom. Portanto, sempre que alguém tenta controlar preços, já sabem que está a criar um esquema para outros. Regra base. Sempre que alguém está a controlar preços, vamos controlar o preço disto. Já vai criar um esquema para alguém que vai furar isso. Ou que vai aproveitar isso. Já vai. Se o mercado não funciona, vai abrir uma oportunidade de um esquema. Neste caso era o mercado dos dólares. Não é? Bom, está a ficar com contornos de bife do lombo, pá. Tem que haver comentários com bife do lombo. Tem que haver, pá. Bom, vamos lá. O que acontece? Ao mesmo tempo, o nosso amigo Hugo Chávez ia metendo a mão na economia toda. Já disse, destruir a PDVSA, trocar os técnicos experientes que sabiam de petróleo e tudo mais por políticos, por amigos, por não sei o quê. E então o que aconteceu? Começou a haver outro problema, que já nem era o preço, era a própria produção que começou a cair. Porque se não tens técnicos, se não tens engenheiros, se não tens pessoas que sabem fazer, eles não conseguem produzir. É como ter uma fábrica que já não tem ninguém que perceba das máquinas. Já não é possível. E então, a produção, por exemplo, no final dos anos 90, era 3,3 a 3,5 milhões de barril por dia. Hoje são 700 a 800 mil. O país perdeu 75% da capacidade de produção. Ao fim e ao cabo, mesmo que o preço fique constante, 75%, porque há um poço qualquer que avaria. Pá, ninguém sabe arranjar aquilo. Há um oleoduto, um tubo que estoura. Não há manutenção, não há reparação. Há uma nova oportunidade de furar aqui ou ali. Mas aquilo eu já não sei porque é petróleo pesado, o nosso não sei. Pá, não dá. Acabou. Não têm técnicos suficientes. Onde é que estão os técnicos todos? Estão no Texas, estão na Flórida, estão noutros sítios. Ali é que não estão. Estão na Arábia Saudita, saíram todos dali. Os venezuelanos que sabiam que eram produtores de coisas, desapareceram, fugiram dali. Portanto, a produção, em número de barris, já não estou a falar em preço, em número de barris a produção caiu 75%. Entretanto, eles começaram também a levar com sanções dos Estados Unidos em cima. Fui ver, quem é que deu sanções à Venezuela, para ver se era mais de um lado ou do outro? Curiosamente, não é. Portanto, a primeira sanção, 2006, no governo do Hugo Chávez. Reparem, até ao Hugo Chávez não havia sanções nenhumas. A primeira sanção foi em 2006. Hello! Bom, primeira sanção, Hugo Chávez, que é super carismático. O problema destes gajos super carismáticos é que depois vão fazer a geneira. Não estão preparados. Bem, ainda não comecei a descrever o perfil do Maduro. Quando eu começar a descrever, fica tudo claro. Bom, primeira sanção, 2006. Hugo Chávez na Venezuela, George W. Bush nos Estados Unidos. E foi associado ao tema de bloqueio de venda de armas para a Venezuela porque eles não ajudavam no combate ao narcotráfico. Portanto, nesta altura, a Venezuela já estava a evoluir para um narco-estado. Um narco-estado. Cartel de Los Soles. Cartel de Los Soles. Passou o cartel de Los Soles é outro bitoque. Pá. Cartel de Los Soles. Aí, pá, nós falamos imenso dos oligarcas. Ainda pode ser uma série de vídeos só sobre cartéis. Pá. Uma vez vídeos só sobre cartéis. Bom, Cartel de Los Soles. Pá, um cartel complicado. Depois eu já vou... Acho que tenho aqui notas sobre isso, mas se não tiver as notas eu sei de cor e já falo nisto. Pá, tu achas estranho não ter falado muito mais sobre isto, sobre o Cartel de Los Soles. Pá. Mas pelo menos tenho isto de memória. Qual é a questão do... Posso dizer, eu sei de cor independente das notas. É que os cartéis da Colômbia e do México são organizações paralelas ao Estado. Então é possível haver raids sobre instalações dos cartéis. Na Colômbia e no México.
Na Venezuela, o cartel é o Estado. É uma espécie de um parasita em que há pessoas do Estado, generais, coronéis, tipos da polícia, tipos do exército, tipos da marinha, tipos da força aérea, o presidente, ou não sei o quê, que é o cartel. A Venezuela não produz drogas, portanto, o que eles fazem é logística para os colombianos. Por isso é que estes barcos que são abatidos com mísseis vindos lá de não sei de onde, são venezuelanos, porque eles fazem o colombiano produz e depois entrega para o cartel de Los Soles mandar para os Estados Unidos, usando aviões militares, os aviões do governo, tudo e mais alguma coisa. E isto causa uma dificuldade, porque o governo da Venezuela não vai colaborar a controlar um cartel que é ele próprio. Não é? É este o tema. E também causa um problema, por isso agora um comentário sobre esta força toda que está ali, coisa que é, não é possível atacar o cartel sem atacar o Estado. Porque não há separação, não é possível mandar um míssil na casa do El Chapo. O El Chapo é um general da Venezuela, neste caso. É um general da Venezuela, é um coronel da polícia, é um tipo da força aérea, é um gajo da marinha, é o próprio Maduro, é isto. Portanto, se eles quiserem atacar o cartel de Los Soles, vão ter que atacar o Estado da Venezuela, porque está contaminado as duas coisas. Tem uma característica diferente, é interessante. E então, a primeira reação dos Estados Unidos a isto, a este facto de haver uma contaminação, foi do Bush, de George W. Bush, que em 2006 proibiu a venda de armas à Venezuela, começou a dizer, mas vocês são o próprio cartel, eu não posso estar a vender armas ao cartel. Em 2008, repetiu e reforçou estas sanções. 2011, já o Obama, portanto, Bush republicano, agora veio o Obama, que é democrata. O presidente ainda era o Chávez e era o presidente Obama. E o que acontecia? A PDVSA furava as sanções ao Irão. E, portanto, vendia gasolina e fazia negócios com o Irão. E, portanto, o Obama mandou bloquear, para dizerem que isto não é uma coisa do Trump ou do Marco Rubio, isto já vem de antes, não é? Porque ninguém explica isto nas televisões, é tipo primário. Já vem de antes. Em 2011, o Obama bloqueou contratos dos Estados Unidos e financiamento internacional à Venezuela. Em 2014, temas Magnitsky igual ao do Brasil, Alexandre de Moraes. Vejam os vídeos. Magnitsky e Alexandre de Moraes. Há aí vídeos, 2 vídeos sobre isto. Lei Magnitsky. 2014, aplicaram sanções pessoais ao Maduro por violação de direitos humanos. Quem é que fez? Foi o Obama. Foi o Obama, pá. Não foi o Trump, não foi o Bush, não foi o não sei o quê. Foi o Obama que fez. 2015, Obama declarou a Venezuela declarou formalmente como uma ameaça aos Estados Unidos. Só que era da base da declaração. Pá, o Trump prefere pôr lá os barcos. Pá, assim como há assim os barcos que estejam próximos das ameaças. Não é? 2017, o Trump reforça as sanções anteriores e junta-se mais sanções financeiras sobre a Venezuela. 2019 decreta, o próprio Trump, o bloqueio total da PDVSA. Portanto, a PDVSA não pode fazer negócios com ninguém no planeta Terra. Qualquer pessoa que faça transações com a PDVSA vai parar naquela lista da OFAC, associada aos temas do Magnitsky e tudo mais. 2021 a 2024, o Autopen, ou seja, o Biden, não é? Flexibiliza ligeiramente estas sanções e autoriza a Chevron, que é uma empresa americana de petróleos, a Chevron, a operar na Venezuela. E agora estamos a ver o que é que está a acontecer com os barcos ao largo. Bom, já percebemos que o tema das sanções teve impacto, vem dos dois lados, democratas e republicanos, e não é um tema novo. E o tema de declarar a Venezuela uma espécie de um narco-estado já existe há imenso tempo, não é de agora. Bom, em 2013, Nicolás Maduro chega ao poder e vem com um perfil de socialista autoritário. Portanto, é um ditador socialista ou comunista. E é um tipo que era preparadíssimo para gerir a Venezuela. Preparadíssimo. Para um tipo com um percurso de vida notável, com feitos notáveis. Tinha sido motorista de autocarro. Para os brasileiros é motorista de ônibus. Motorista de ônibus e foi para presidente da Venezuela. Já tinha passado pelos cargos públicos associado ao Hugo Chávez e tudo mais, mas originalmente é um tipo que não tem educação superior e conduzia um autocarro ali por Caracas ou não sei aonde. Depois juntou-se aos sindicatos, dos sindicatos começou a passar para a política, não sei o quê, era amigo do Chávez e foi o sucessor.
Imaginem o que é uma das maiores... Imaginem uma grande empresa mundial, uma Apple, uma Microsoft, pôr um tipo sem nenhuma preparação a gerir a empresa. O que é que vai acontecer? Vai ser a destruição total da empresa, vai ser a corrupção, vai ser a bandalheira completa. Não tem preparação intelectual sequer para pensar em assuntos complexos, sofisticados. Não tem. Ainda por cima, dividido entre gerir a Venezuela e gerir o cartel de Los Soles, epá, em part-time ainda é mais difícil. Hiperinflação, portanto, inflação a disparar, a moeda ao Bolívar aí para o lixo completo. Colapso do PIB total e produção petrolífera mínima. Reparem o que eu estou a dizer, não é o preço do petróleo caiu, é já nem sequer conseguem produzir. Têm a maior reserva de petróleo do mundo, mais do que a Arábia Saudita, e não conseguem produzir. É este nível de incompetência. Porque todos os técnicos já foram embora para o Texas, para Miami e para não sei o que, já não está lá ninguém. Aquilo é o caos. Bom, portanto, o Chávez tinha já danificado fortemente a economia antes, mas foi protegido pelo preço do petróleo. O próprio Maduro não tem essa sorte, porque tem as duas coisas. Tem a economia toda escavacada, que ele já herdou, também tenho que dizer isto, ele já herdou do outro. Antes não se notava, mas de repente nota-se imenso, porque o preço do petróleo não está a $150. Já falei, estava aqui o cartel de Los Soles, afinal tinha aqui, cartel de Los Soles. Porquê que é cartel de Los Soles? Porque há uns uniformes militares da Venezuela que têm uns símbolos com o sol. E então, com o tempo, aquilo começou a se chamar cartel de Los Soles, na linguagem dos narcotraficantes, não é? São os parasitas do Estado, ao fim e ao cabo. Isto está um bocado negro, está um bocado pesado para a destruição, mas há uma esperança gigante. Há uma esperança gigante maravilhosa e tenho o gosto de acabar o vídeo com isto, porque acho que é uma coisa mesmo bonita e positiva, que se chama Maria Corina Machado. Maria Corina Machado, uma mulher de altíssima qualidade. Para quem não vir, tem que ver. Maria Corina Machado, uma mulher de grande qualidade, uma venezuelana nascida em 1967, portanto é 5 anos mais velha do que eu, engenheira industrial, portanto não vinha de conduzir automóveis, não vinha de conduzir autocarros, engenheiro industrial, fala inglês muito bem. Epá, é ridículo ver o Nicolás Maduro falar inglês. Peace, yes. War, no. Never, never war. Ele só consegue dizer isto. Dialogue. Trump. Epá, é ridículo. Não, esta não. É educada, estudou engenharia, fala inglês bem, vem de uma família empresarial com tradição no setor metalúrgico, portanto, vem de uma família que tinha fábricas e tudo mais. Tem um perfil tecnocrático, reformista, pró-mercado e pró-democracia. Pá, é giríssima ver a falar, fala bem, pá, tem positiva. É uma força da natureza, eu gosto imenso dela. E ela, em 2001, 2002, fundou uma ONG que se chama Súmate. Súmate é Somate, junta-te a nós, adere. Súmate. E era uma ONG destinada a controlar os resultados eleitorais. Portanto, não era para influenciar para um lado ou para o outro, mas era para garantir que as eleições não eram falsificadas. Promover a transparência eleitoral e a monitoria dos processos de eleições. Concorreu e perdeu às eleições primárias da oposição em 2012, portanto, perdeu essas eleições, mas voltou a tentar. Em 2023, venceu as primárias da oposição de forma esmagadora com 92% dos votos. O que é que aconteceu? O Maduro, quando viu o quê? Mas 92% dos votos, não estou a gostar. E ela, pá, ela é super carismática, é super positiva, é uma mulher mesmo interessante, pá, acho que vale a pena verem. Vamos passar aqui imagens dela também, pá, é interessante, pá, é interessante. E aconteceu uma coisa que os brasileiros que estiverem a ver vão perceber com muita atualidade até, com muita atualidade. Ela ganhou as primárias, portanto, as primárias é as eleições dentro do partido que escolhem o candidato que vai concorrer, não é? Ainda não é a eleição presidencial, é uma eleição antes da presidencial em que cada partido há uma eleição interna para escolher o líder. Ela, se a eleição interna, ela ganhou 92% dos votos. Mas o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela passou uma decisão que a declara inelegível por 15 anos a concorrer. Epá, vejam os vídeos Magnitsky, Alexandre de Moraes. Vejam os temas Bolsonaro está preso.
há muitas semelhanças entre a Venezuela e o Brasil de hoje em dia. Muitas semelhanças. E se o Brasil não tiver um cuidado gigantesco, vai acabar como a Venezuela. Pode acabar. Pode acabar. E, portanto, ela foi inibida de concorrer. O que é que ela fez? Fez uma coisa muito gira. Ela endossou outra pessoa para concorrer em nome dela. Em que todas as pessoas sabem que o outro é tipo um proxy, não é? Um proxy dela, que é o Edmundo González Urrutia. O Edmundo González Urrutia. Que concorreu e que toda a gente diz que ganhou, portanto há números não oficiais que dizem que ele ganhou com 73%, mas o Maduro celebrou automaticamente a vitória. Houve protestos altíssimos na Venezuela, por todo lado, mas ele manteve-se no poder e celebrou a vitória. Mais uma vez, pá, não sei o quê, Bolívar, cá estamos, vamos para a frente. E, portanto, desvalorizou esta Maria Corina Machado, ou quer dizer, ou o seu proxy Edmundo González Urrutia, que terão ganho com 73% dos votos. Portanto, ela é uma mulher de grande coragem, como veem, não a param, ela vai, perde, concorre outra vez, ganha com 92%, leva com uma coisa do tribunal em cima para a proibir durante coisa, arranja um substituto que concorre, ganha, outro tira e ela não perde. Mulher de grande coragem e valores e sacrifício. Enfrenta um ditador com coragem, não é? Sofrendo todos os tipos de ataques, as manifestações delas são atacadas frequentemente por rufias, com paus, com pedras, com não sei o quê, que são organizados pelo governo, não é? Para destruir pela polícia, com repressão, com tudo mais. Ela, de certa forma, perdeu toda a família, porque o marido acabou por se divorciar e levou os filhos para os Estados Unidos, ou não se sabe onde eles estão escondidos, não é? Mas para fora da Venezuela. E ela ficou sozinha na Venezuela. Não, esta tem mesmo características de futuro. Esta sim, de libertadora. Esta tem mesmo tem potencial para estatuto icónico. É giro que podemos observar uma pessoa icónica em formação. É giro observar. Portanto, ficou sozinha na Venezuela. Vive completamente isolada. Há entrevistas dela, tipo, ela só tem uma parede atrás a dizer: estou completamente isolada, estou completamente... ninguém vem aqui, estou sozinha num sítio completamente remoto. Ela está no meio da Venezuela, se calhar lá no meio de uma montanha, no meio do... que o governo se a apanha, acabou, já nem chega a tribunal nenhum, já nem chega à esquadra da polícia. É logo enterrada ali à frente, cortada aos bocados com uma motosserra e acabou. Vai desaparecer. Vai desaparecer. Uns barris com ácido, fecha, deita no meio do mar, deitado por um C-130, uma coisa qualquer em mar alto, tchau, nunca mais ninguém a vê. E, portanto, ela vive escondida, não desiste, recusa-se a abandonar a Venezuela e hoje é dia 8 de dezembro. Dia 10 de dezembro vai estar a receber pelo Comitê Norueguês o Prémio Nobel da Paz. Portanto, é incrível. Daqui a 2 dias ela vai ganhar o Prémio Nobel da Paz. Estou a gravar dia 8 de dezembro. Quando virem o vídeo isto já aconteceu. Por isso é que vão passar imagens disso. Portanto, ela ganhou o Prémio Nobel da Paz deste ano. E tudo indica que ela vai a Oslo pessoalmente. Portanto, imaginem a operação, claro que com certeza com a ajuda de CIAs e serviços secretos, de a tirarem de um esconderijo não sei aonde, sem o Maduro descobrir, sem forças leais ao Maduro interceptarem, meterem-na num avião qualquer na Venezuela, ou num jeep, ou num não sei o quê. Só isto é um filme, pá. À meia da noite, descolarem, voarem baixinho por cima das árvores, aterrarem noutro sítio, mudarem para um jato que vai para os Estados Unidos e daí vai para Oslo. Isto é... Só isto, pá, assim, isto é-me dar arrepios, pá. Tem-me dar arrepios. Operações especiais, pá. Isto tem tudo para ser um personagem que ganha características mitológicas. E, portanto, vou acabar com esta mensagem de esperança, que é, embora haja lá o ditador de esquerda que destruiu aquilo tudo, um motorista de autocarro, não tenho nada contra os motoristas de autocarro, pá, mas eu também não me inscrevo para fazer coisas que eu não tenho competência para fazer. Todos nós temos competências, coisas que sabemos fazer, coisas que não... Um país, uma empresa não se gera na base do revolução, o povo. Não é isto. É preciso gerir, é preciso fazer coisas, é preciso tomar decisões. Ele não tem capacidade. Para além de ser um bandido, não tem capacidade. Mas há uma esperança. A esperança nunca desaparece. Acho que a Venezuela tem ali uma oportunidade gigantesca, pá. Gigantesca. De agora usar aquele poderio naval da Operation Southern Spear, pá. Forças especiais marines, não sei o que, tirarem-no de lá
ela, no dia 10, ganhar o Nobel, por isso é que eu estava a dizer no princípio, ela, porque eu acho que eles não iam fazer esta operação enquanto ela não ganha o Nobel. Deixa ganhar o Nobel. Agora, o que é que vai acontecer depois dela ganhar o Nobel? Ainda há bastante tempo entre o dia 10 e o dia 24. Ainda há. Ainda há. Entre esse 10 e o dia 24 há uma probabilidade muito grande de haver uma operação, uma revolta popular, por exemplo, que depois entram marines para proteger os revoltosos e ela chega como libertadora e fica a nova presidente. Não sei se é isso que vai acontecer, pá, mas isto é um filme, pá, melhor do que qualquer série da Netflix. Obrigado pela vossa atenção. Pá, eu agora vou estar um bocado desaparecido, pá, porque amanhã tenho uma cirurgia, pá, e não sei, pá, quanto tempo é que eu demoro a recuperar. Desejem boa sorte, orações aí desse lado, pá, preciso disso. E até breve, pá. Não sei se com Napoleão, pá, se com qualquer coisa, não sei agora, pá. Deixem-me comentários, peçam o que querem, não me deixem a falar para a parede. Forte abraço, até ao próximo vídeo.